Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do PET, da Engenharia Química. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o trabalho de conclusão de curso, temido TCC. E a convidada da noite foi ninguém mais, ninguém menos do que ela, a Ana Carla. A Ana Carla, ela se formou, fez a graduação em Engenharia Química em 96 e fez uma especialização concluído em 97, ambas na UF. Depois ela fez um mestrado em Engenharia Química, concluído em 99, no Instituto Militar de Engenharia, e de 2002 a 2006 fez o seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é uma professora da UF e foi a coordenadora de curso de Engenharia Química por um bom tempo, né, Ana Carla? 6 anos, mais de 6 anos. Por mais de 6 anos. Bom, vamos falar um pouco sobre TCC, né? Então, Ana Carla, qual período você aconselha a gente a pensar num tema de TCC e procurar um orientador para começar o processo e ter tempo de fazer tudo com tranquilidade? Eu estou como professora da Introdução à Engenharia Química, e eu acho que desde a Introdução à Engenharia Química, primeiro período, eu falo para os alunos, olha, peguem esse fluxograma e olhe bem, vocês só terminam a graduação, vocês só se graduam quando vocês defendem o TCC. Então, ele está lá no 10º período, mas vocês nunca devem esquecer dele. Então, assim, sempre ter essa ideia do TCC, do projeto final, do trabalho de conclusão de curso na cabeça, desde sempre. Como eu sempre também falo, a vida profissional de vocês já começou, assim que vocês entram na faculdade. Mas, assim, eu acho que a partir do 7º período, que é quando vocês começam já a estagiar, eu acho que vocês já tiveram, já tiveram as disciplinas, até o 6º, vocês tiveram os fenômenos, já começaram a ver as operações unitárias e tudo. Eu acho que já tem que começar a vocês pensarem um pouco mais a fundo no que vocês desejam estudar, desenvolver, que trabalho, que tema vocês acham que é interessante para se escrever, para se pesquisar ainda mais e mais a fundo para o seu TCC. Então, a partir do 7º, eu acho que já vale a pena você fazer um movimento, nunca esquecer dele, mas já fazer um movimento diferenciado na execução, pelo menos no mundo das ideias, do seu trabalho. É importante também sempre lembrar, assim, se você tiver com foco num trabalho experimental, aí realmente, 7º período, eu acho que é o período que você tem que já estar entrando no laboratório, conhecendo o laboratório, para conseguir desenvolver um bom trabalho experimental. Se você for fazer um trabalho mais teórico, aí você consegue desenvolver isso, porque ele não depende de fatores externos, depende muito de você. Você vai estudar de meia-noite às 4, beleza, sabe? Trabalho teórico você pode fazer ele de meia-noite às 4. Trabalho experimental você depende do laboratório. Muitos laboratórios abrem até final de semana, mas nem todos, E você não pode passar, por exemplo, lá na UF a gente não pode passar, lá na engenharia a gente não pode passar das 11, porque 11 horas da noite o pio começa a bater na porta, mandando todo mundo embora do laboratório. E nesse sentido, seguindo essa linha de raciocínio, na sua opinião, qual que você acha que é a maior dificuldade e facilidade para se inscrever um TCC? E como é que um aluno pode resolver a situação dele estar empacado no TCC? É sempre bom lembrar que o trabalho de conclusão de curso, ele tem que estar voltado num tema que seja de interesse do aluno, Lembrando que o trabalho de conclusão de curso ele pode ser feito em até 3 pessoas, Então ele não precisa ser uma monografia, não precisa ser só um indivíduo a fazer o trabalho. A engenharia química, através da sua resolução, eu acho que ainda está válida a resolução que eu fiz em 2016, sobre o trabalho de conclusão de curso. Até 3 alunos podem fazer o trabalho. Então, definido o número de participantes, tem que ter um interesse, sabe? Tem que ser alguma coisa que você sinta prazer em estudar, sabe? Pode não ser a melhor coisa, te deixar mais feliz do mundo, mas que você sinta prazer. Você tem que ter essa afinidade com esse trabalho. Então, assim, quais são as dificuldades que eu vejo? Dentro do trabalho de conclusão de curso, nós não temos uma obrigatoriedade de que ele seja um trabalho inovador, não existe isso, e nem que ele seja
puramente de cunho experimental. Então, você pode fazer uma boa revisão bibliográfica, você pode fazer uma simulação, você pode fazer um trabalho experimental, né, dentro de um laboratório de química, de engenharia química, de física. Então, assim, cada um desses assuntos, né, dessas linhas, você vai ter facilidades e dificuldades, né? Eu já falei que o trabalho teórico, o trabalho de simulação também tem esse viés de você poder trabalhar a qualquer hora. Então, é algo que depende muito de você, da sua dedicação, da dedicação dos membros do grupo. Já o trabalho experimental, ele começa a ter outros fatores, né, que acabam dificultando ou que até inviabilizando, às vezes, o trabalho. Que são, por exemplo, se você precisa de um reagente, aí esse reagente tem que ser comprado, esse reagente tem que ser entregue. Né? Então, isso tudo demanda um tempo, né? Demanda contato com outras pessoas, né? Fornecedores, etc. Você está fazendo um trabalho experimental, você vai utilizar um equipamento. O equipamento pode estragar no meio do caminho e ficar meses estragado, meses sem funcionar. Então, isso tudo leva a outras dificuldades, né, que não são inerentes à sua dedicação, né, mas que acabam acontecendo. Então, assim, voltando um pouquinho o olhar para o que você pode fazer no que você está desenvolvendo, né, quais são as maiores dificuldades. Eu sempre costumo dizer que escrever um trabalho técnico não é algo fácil. A gente não dorme um dia sem nunca ter escrito um trabalho técnico e acorda no outro brilhante, escrevendo, sabe, com uma enorme facilidade. Não é uma coisa fácil. Os trabalhos técnicos, eles têm que ser fundamentados. Então, buscar essa fundamentação teórica, buscar outros trabalhos, conseguir redigir, né, retirar a essência desses outros trabalhos e colocar no seu trabalho com as suas palavras, ou seja, evitar o plágio. Né? As pessoas muitas das vezes confundem muito, acham assim, não, eu peguei um trabalho que estava escrito em inglês, eu traduzi e botei no meu trabalho. E eu disse que quem tinha escrito aquilo ali tinha sido fulano, e que isso não é plágio, isso é plágio. Para você traduzir o trabalho de alguém e colocar no seu trabalho, você tem que fazer isso com uma citação direta, ou seja, tem que entrar entre aspas, tem toda uma formatação. Se for mais de 4 linhas, você tem que recuar, né, um ponto parágrafo. Então, tem toda uma formatação diferenciada. Imagina você começa o seu trabalho de TCC, né, e, vou fazer uma citação de alguém. Você abre aspas, quando você chega lá na conclusão, você fecha aspas. Isso aí é uma coxa de retalho, mas é um plágio, né, de uma coxa de retalho. Então, isso tem que ser evitado. Mas não é fácil. Né? Até o professor Fernando, o professor Fernando Peixoto, ele tinha uma regrinha que era muito engraçada. Né? Ele falava assim, dê um parágrafo de um trabalho, né, um trabalho qualquer, um trabalho científico qualquer, publicado. Dê aquele parágrafo, fecha, pensa em outra coisa, sei lá. 5 minutos depois, você tenta escrever o que você lembra do trabalho. Dificilmente você vai conseguir plagiar o trabalho. Eu achava aquilo ali muito interessante. Eu acho que nem sempre isso funciona, né? A gente acaba não lembrando de coisa nenhuma mais do trabalho 5 minutos depois de ter lido. Mas é uma regrinha para você não plagiar, para você não traduzir ou copiar exatamente o que o autor original falou sobre aquele assunto. Então, buscar essa fundamentação não é uma tarefa fácil. A gente acaba lendo e é muito cansativo, porque às vezes a gente passa um dia inteiro, sabe, sentado na frente de um computador, lendo 3, 4 artigos, e quando você vai passar isso para o seu trabalho, deu 3 linhas, deu 4 linhas. Sabe? Então, isso é muito, muito desmotivador. É o que a gente chama de você acaba ficando empacado, né? Então, qual é a ideia? Né? Uma coisa assim, esses são conselhos que eu dou dentro da aula de introdução, dentro da aula de projeto final, e que muitas das vezes os alunos não prestam atenção. Isso é muito ruim também, né? Porque eu falo, e as pessoas não prestam atenção. Faz o seu trabalho, escreve o seu trabalho, coloca
todos os capítulos que vão ter no seu trabalho. Então, abre lá o seu... Vou escrever o meu trabalho de conclusão de curso, né, o meu projeto final. Aí você vai lá, bota a capa do seu trabalho. Pode nem ter título, mas deixa lá a capa, deixa a contracapa. Vai ter que ter uma banca com folha de assinatura. Deixa lá a folha de assinatura. Vai ter que ter uma página de agradecimento. Vai ter não, né? É opcional o agradecimento. Mas todo mundo coloca, a verdade é essa. Tem tanta gente para colocar. Tanto na minha dissertação quanto na minha tese, tiveram 2 páginas só de agradecimento. Na tese, então, que eu rodei o Brasil todo, né? Eu saí do Rio Grande do Norte, eu fiz o meu doutorado no Rio Grande do Norte, eu fui para Belém do Pará, né? Então, trabalhei com um outro grupo, saí de Belém do Pará, fui para o Rio de Janeiro, para o Instituto de Macromoléculas, né, Heloísa Mano, na UFRJ, voltei para o Rio Grande do Norte para defender, então, assim, passei por vários lugares e com tantas pessoas para agradecer. Então, tem a folha lá de agradecimento, aí tem a folha de resumo, de abstract, pode não ter nada escrito, gente, só deixa lá as folhas, né? Aí tem sumário, lista de figura, lista de tabelas, abreviaturas. Aí começa o trabalho, capítulo de introdução e objetivos. Aí o capítulo 2 está lá, revisão bibliográfica ou estado da arte, aí cada um chama de alguma coisa. Aí o capítulo 3, para trabalho experimental, muitas das vezes é o capítulo de materiais e métodos, para simulação é o capítulo, né, de metodologia. Capítulo 4, discussão e resultados. Capítulo 5, conclusão, né, conclusão e sugestões, e referências bibliográficas. Aí tá lá, tem anexo, pode ter apêndice, né? Lembrando sempre que anexo é algo de alguém escreveu, né? E apêndice é aquilo que você escreveu, aquilo que você desenvolveu. Então, se eu fiz uma simulação, né, toda a minha programação da simulação ou os resultados da minha simulação vão estar no meu apêndice. Então, você já deixa isso tudo pronto. E aí você vai olhar, só nessa brincadeira, você abre o arquivo, ele tem 15 páginas. De nada, de coisa nenhuma, mas ele tem 15 páginas. Então, cada vez que você vai escrevendo, peguei um trabalho, achei interessante, isso vai me dar uma base para eu escrever a minha introdução, mas isso também corrobora, né, com o meu trabalho, então ele vai estar na revisão bibliográfica, isso também vai me ajudar a discutir um determinado resultado. Então, assim, você já vai colocando, chaveando esse trabalho em diversos pontos dentro do seu texto. E aí, essa referência, eu já jogo essa referência lá no capítulo de referências bibliográficas. Então, ele já está lá. Então, esse trabalho que eu acabei de ler, que me ajudou em vários momentos, ele já está lá na minha referência bibliográfica. E assim eu vou desenvolvendo, sabe, o meu trabalho. Então, eu acho que as pessoas têm que ter esse hábito, né, de escrever, não só, hoje eu vou sentar e vou escrever o capítulo de introdução. Primeiro, no capítulo de introdução, muitas das vezes, ele só termina quando você termina o trabalho, né, que você pode mudar os seus objetivos o tempo todo. Sabe? A motivação continua sendo a mesma, mas o enfoque que você vai dar no seu trabalho, você só tem a certeza quando você termina. Né? Não, hoje já fiz a minha introdução, já sei quais são os meus objetivos, hoje eu vou sentar e vou escrever a revisão bibliográfica. Cara, a revisão bibliográfica não acaba nunca. Você termina a sua defesa, ainda tem gente na banca que fala assim, por que você não falou sobre isso? Olha, você poderia colocar mais esse trabalho. Então, assim, é uma coisa que não acaba nunca. E se você ler 10 anos depois do seu trabalho, você vai encontrar alguma coisa que você esqueceu de colocar na sua revisão. Então, assim, essas são dicas que eu dou. Uma outra dica também que eu dou, né, para quem faz trabalho, principalmente para quem faz trabalho experimental, comece a escrever, lógico, comece a escrever um pouco da motivação do seu trabalho, né, porque é algo que você escolheu esse tema, então você tem toda uma história, né, envolvida para escrever esse tema, né? Você tem que ter um pouquinho, uma ideia de quais vão ser os objetivos que você deseja alcançar com esse estudo, mas escreve o capítulo de materiais e métodos. Porque é um capítulo que é um capítulo que você sabe tudo sobre aquilo. Então, você sabe, vou falar um pouco de catálise, né, que é a minha área, você sabe como você preparou o seu catalisador.
Você sabe como você caracterizou, quais foram as técnicas que você usou, e o que essas técnicas, né, quais são os resultados que essas técnicas dão. Então, o objetivo de você usar aquela técnica foi com uma determinada finalidade. Você sabe o teste catalítico que você quis fazer, né, para dizer se o seu catalisador era bom ou ruim. Então, comece com o capítulo de materiais e métodos, né, que aí ele já começa a dar mais corpo. Então, daquelas 15 páginas de coisa nenhuma, de repente, você já está com 20, 25 páginas de alguma coisa escrita. E os resultados, fiz uma determinada técnica, né, obtive um gráfico, né, obtive um resultado que gerou um determinado gráfico, já coloca lá. Você pode até não discutir ele ainda, mas já coloca ele lá. Então, essas são dicas de passo a passo que a gente vai orientando, né, encaminhando os alunos a desenvolver. É lógico que muitos não fazem nada disso, que aí em uma semana, né, que o projeto final da engenharia química, ele tem um cronograma a ser seguido. Lógico que esse cronograma não pode ser assim, eu só vou só vou escrever a revisão bibliográfica depois que eu escrever a introdução e objetivos. Então, primeiro eu termino a introdução, aí você tem 2 semanas para entregar o outro comprovante, sabe? Não pode ser assim, algo que você vai escrevendo, né, vai tendo essa ideia, mas ele tem um cronograma, e ele tem uma data para as defesas, e você tem que entregar esse trabalho para a banca avaliar com uma certa antecedência. No mundo ideal, essa antecedência deveria ser de 30 dias, né, para dissertações, teses, etc. Para trabalho de final de curso, 20 dias era o mundo ideal. O mundo real seria 15 dias. O mundo possível, né, não ideal, mas o possível, seria 10 dias. No sufoco, 1 semana de antecedência na sua defesa. Mas são, assim, coisas, etapas que você acaba tendo que cumprir. Então, não adianta você ficar muito estanque, não, porque uma hora você vai ter que sentar e fechar, sabe? E quem está nessa parte de fazer o TCC sabe como é um pouco complicado, mas é isso aí que você falou. Tem que seguir. Mas são dicas importantes. Por exemplo, uma dica que eu sempre dou na aula e que vira e mexe eu pego, porque assim, eu recebo todos os trabalhos de conclusão de curso, né? No final, todos os alunos que defenderam, né, todos os trabalhos defendidos, eles têm que enviar para mim o trabalho final, porque sou eu que lanço no repositório da UF, né? E aí ele vira domínio público, né? Qualquer pessoa pode acessar. E aí eu começo a ver, aí eu tenho que dar uma folheada, né? Porque eu tenho que ver se está com a folha de assinatura, se está com a ficha catalográfica, se está na sequência correta, etc. E aí vira e mexe eu percebo que o aluno não seguiu a minha sugestão, né? Porque realmente a sugestão, existe 2 formas de você fazer a citação de uma referência bibliográfica no seu texto, e uma delas é a numérica, que você vai botando lá, a primeira vez que você falou, né, de um trabalho, esse trabalho leva o número 1. Se em algum momento você tiver que pegar esse trabalho, usar esse trabalho de novo, ele vai aparecer como número 1. Vai 1, 2, 3. Só que eu não gosto dessa forma de apresentação, né, dessa forma de citação das referências. Eu sempre sugiro aos alunos que trabalhem com a outra forma, né, que é a forma de autor-data, né, que é o sobrenome do autor e a data de publicação. Por que eu sempre sugiro isso, né? Eu falo assim, olha, as minhas sugestões não são assim, porque eu acho bonito, porque eu gosto, porque eu quero. Não, porque ela tem uma certa lógica, porque imagina, por mais que tenha diversos adventos, né, do Word, de softwares, né, que ele já faz esse link, né, cada vez que você citar um trabalho, ele já pega o link, mas mesmo assim, eu sempre falo, faz autor-data, porque se em determinado momento chegou lá na sua defesa, né, a banca sugere que você retire um trabalho, que você coloque um trabalho, você não vai alterar toda a numeração seguinte. Você vai fazer isso, mas você vai incluir algum trabalho, ou vai retirar algum trabalho, mas você não vai alterar, porque o autor-data, você vai fazendo, vai botando lá o autor. Vai lá botando no capítulo de referências bibliográficas, vai lá botando o trabalho. Chega no final, você marca aquilo tudo que você botou, e manda ele botar em ordem alfabética. Acabou. Está feita o seu capítulo de referências bibliográficas.
Se você faz isso por numeração, você tem que ficar muito atento, né? Numeração, eu já peguei trabalhos com 200 referências que, na verdade, 50 referências eram repetidas. Pô, mas é um trabalho cansativo. O cara que estava fazendo a avaliação do seu trabalho, ele ficava ali, caracas, ele repetiu de novo o mesmo trabalho. E olha só, ele repetiu de novo o mesmo trabalho e botou uma outra numeração. Então, eu sempre dou essa dica do autor data, né? Tem algumas outras dicas também que eu dou na aula, né, que é a citação de figuras e tabelas, fazer por capítulo. Aí tem gente que eu não sei, né, escuta essa dica e melhora, na verdade piora a dica, né? Porque eu falo assim, faz por capítulo, que se você tiver que tirar uma figura ou colocar uma figura, você só vai alterar a numeração naquele capítulo. Está lá 10, 20, 30 páginas, né? Você não vai estar alterando para o resto, né? Então, você já pensou, capítulo 1, você altera uma figura, você alterou o trabalho inteiro, né? Aí eu sempre dou essa dica. Aí o que o cara faz? O cara faz por item. Então, vai ter a figura 2.1.1.2.3.5.9, sabe? Mas é a primeira figura que está aparecendo no trabalho dele. É que ela está no capítulo 2, mas ela está no item 2.1.2.3, blá, 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 sabe? Então fica horrível, fica horroroso isso. Então, fazer por capítulo não quer dizer que você vai fazer pelos itens do capítulo, é pelo capítulo. Então, está no capítulo 2, todas as figuras que aparecerem, elas vão ter uma ordem cronológica de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Mas são dicas que eu dou, mas não adianta não, cara. Não tem gente que não explica. Ah, mas o povo vai seguindo, né? Pelo menos o importante é concluir, seguindo as dicas e concluir. Aí chega na hora da banca, a banca senta a mão, né? Começa a reclamar, não sei quem, e aí o cara fica ofendido, porque, pô, não teve um que falou assim, não, mas a professora Ana Carla, eu tava lá, né, na defesa, né? Não, mas a professora Ana Carla falou que tinha que ser assim. Aí eu abri o microfone e falei assim, não vai dizer que eu falei. Eu falei assim, eu sugeri que você fizesse por capítulo e não por item. Bom, e seguindo, né? Já pensando um pouco no futuro, Ana Carla, como é que você acha que o TCC pode ajudar um graduando a ingressar numa pós-graduação ou talvez no mestrado? O que acontece, né? Existem duas vertentes também nessa sua pergunta, tá? Por exemplo, você quer fazer uma pós-graduação, por exemplo, a pós-graduação que eu fiz, né? Eu fiz uma pós-graduação que foi uma especialização, ela é lato sensu, que é a Engenharia de Segurança do Trabalho. Na verdade, eu comecei a fazer essa especialização e eu ainda estava na graduação, eu estava no 10º período da graduação, foi uma especialização que durou 1 ano e meio, hoje em dia ela dura acho que só 1 ano, e eu entrei através de uma aula, de uma optativa que eu estava fazendo, e aí eu tive a oportunidade de conhecer essa especialização, e através dessa disciplina eu acabei conseguindo a bolsa, né, e indo fazer a especialização. Então, essa é uma vertente, né, da especialização, da pós-graduação lato sensu, e tem a pós-graduação que é stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. Então, são duas vertentes que a gente pode analisar nessa sua pergunta. A primeira vertente é, de repente, você escolhe um tema, por exemplo, você quer fazer, vou dar mais uma vez o exemplo, né, da minha, você faz um trabalho de conclusão de curso na área de segurança, sabe, na área de análise de risco. Então, você já está começando a ter um interesse, ou porque você estagia numa empresa de análise de risco, ou porque realmente você tem um certo pendor, né, para essa área. Isso já vai estar te direcionando para esse caminho, né, de fazer uma especialização nessa área. Então, você já conhecer, já estudar previamente os assuntos, as publicações sobre esse tema, já vai te ajudar muito para você escrever a sua monografia da especialização. Então, esse é um ponto que você já recebe. E também é uma coisa que você pode até, muitas especializações, muitas são pagas, né, outras não, mas às vezes você precisa de um orientador, você já tem que entrar, né, com um orientador, então é bom você já ter um caminho, né, um conhecimento do assunto, às vezes tem que escrever num projetinho. Doutorado normalmente é assim.
você tem que escrever um projeto, né, que você sugere esse projeto para desenvolver durante o seu doutorado. Então, se você já tiver esse conhecimento, já tem uma estrada já percorrida, né? O que está acontecendo? A pós-graduação da Engenharia Química da UF, ela está buscando fazer o que a UFRJ já faz há algum tempo, que é pegar o aluno de graduação para desenvolver um projeto, uma pesquisa, e essa pesquisa vai ser o tema dele de mestrado, da dissertação dele de mestrado. Então, quanto mais cedo você começa essa pesquisa, né, dentro da graduação, mais rápido você vai conseguir, com mais facilidade, você vai conseguir escrever a sua dissertação e defender essa dissertação. Então, assim, a ideia é que você, no seu último ano, né, nono e 10º período, você já comece a fazer disciplinas do mestrado e, com isso, você vai diminuir o seu tempo oficial de mestrado, né? Porque você vai entrar no mestrado quando você terminar a graduação, mas você já vai adiantando toda essa parte e aí você já vai conhecendo. Isso é muito legal, principalmente quando você faz, mais uma vez, né, eu falando de trabalho experimental, estou sendo um pouco assim repetitiva, porque o trabalho experimental, primeiro a gente como engenheiro, a gente quer botar a mão na massa, né? Então, o trabalho experimental, ele é assim, o que você chega mais próximo, né? Não querendo diminuir, né, o estágio de forma alguma, a experiência que vocês adquirem no estágio é algo fantástico, mas o trabalho experimental, a iniciação científica, o trabalho experimental, ele te conduz para o mestrado e para o doutorado, né? Ele te conduz para essa linha de pesquisa do orientador, mas que você acaba sendo protagonista dessa linha de pesquisa quando você se direciona, né, para a iniciação científica, para esses trabalhos de conclusão de curso na área experimental. E aí, qual é a vantagem que você vai tirar dessa sua experiência durante a graduação, nessas linhas de pesquisas de mestrado e doutorado, né, de pós-graduação estrito sensu? É que você acaba conhecendo os equipamentos, conhecendo os processos, né, que você vai acabar desenvolvendo no seu mestrado, e isso agiliza e muito. Então, assim, enquanto que eu, por exemplo, né, que fiz o meu mestrado em 2 anos e 3 meses, eu entrei para fazer um mestrado, eu nunca tinha visto os equipamentos que eu ia usar. Nunca tinha visto. Então, eu, além de ter que fazer as disciplinas, lá no IME, né, a gente tinha muitas disciplinas, foram mais de 60 créditos que eu fiz só no mestrado, só para o mestrado. Eu tinha que fazer as disciplinas, então fiquei um ano inteiro fazendo disciplinas, de 7 da manhã às 4 da tarde. Depois eu tenho que aprender a operar os equipamentos, depois eu tenho que aprender, né, muitas vezes a minha unidade fui eu que montei, né, com o meu orientador, então você tem que montar a sua unidade. Então, isso tudo leva um tempo danado. E se você já antecipar todo esse estágio, né, dentro da graduação, olha quanto tempo você acaba ganhando, né? Então, isso são coisas que realmente são fatores muito importantes. Por exemplo, a madrinha da minha filha, ela fez biologia. Então, e ela começou, desde que ela entrou na faculdade, né, de biologia, ela foi direcionada para uma linha de pesquisa de vacinas. E aí ela fez, né, quando ela estava fazendo a graduação, ela estava desenvolvendo essa linha de pesquisa com a orientadora dela, nessa parte de vacinas. Então, assim, ela terminou a graduação, em um ano, ela terminou o mestrado. O mestrado, que normalmente leva 2 anos, até um pouquinho mais, né? Eu levei um pouquinho mais, 3 meses a mais, eu fiquei 9 meses esperando a gestação. Eu fiquei 9 meses esperando um cilindro de uma mistura, né, da White Martins. Na época a gente comprava mistura na White Martins. Então eu levei muito tempo para receber esse cilindro. Foram 9 meses que eu fiquei sem conseguir desenvolver essa parte que era a reação química do meu trabalho.
ela adiantou isso tudo. E aí ela foi, né, em um ano, então, ela terminou a graduação, em um ano ela terminou o mestrado, ela ficou mais 4 anos para fazer o doutorado dela na mesma linha, mas tudo assim muito mais ágil, né? Com muito mais conhecimento e podendo se aprofundar. Então, assim, o trabalho que ela acaba desenvolvendo com todo esse tempo de pesquisa é muito mais valioso, né? Muito mais robusto, né? Que eu costumo dizer. Quais os itens que você acha que são mandatórios para um TCC receber a famosa nota 10? Assim, na verdade, como eu já tinha até falado, né? Não existe esse rigor de que seja um trabalho inédito, que seja um prêmio Nobel, né, para você ganhar o 10. Não é isso. Mas eu acho que uma coisa que a gente observa muito, um trabalho bem escrito, um trabalho que você sente que ele foi escrito pelo aluno, pelo linguajar, né, que muitas vezes a gente conhece os alunos, então tem aquela linguagem do aluno, né, e você vai para a defesa, né, você vê que o cara está afinado, né, ele está afinado com o que ele escreveu, com o que ele está apresentando, então ele tem esse domínio desse tema, um trabalho bem formatado, então aquele trabalho que você olha, né, você tem todas as figuras são, sabe, bem formatadas, as referências estão bem citadas, né, os parágrafos estão limpos, sabe? Então você vê que é um trabalho que teve todo um cuidado, toda uma dedicação em cima dele para desenvolver. Você tem um trabalho que você percebe a busca, né, bibliográfica, né, a fundamentação que você buscou, fundamentação teórica para embasar, né, o seu assunto, ou os seus resultados, ou a sua revisão bibliográfica, né? Você faz, tem muitos trabalhos que são uma grande revisão, né? Eles chamam de review sobre um determinado assunto. Então, quando você pega um trabalho que ele está, né, redondinho dessa forma, que você vai ajustar somente arestas, sabe? Esse é um trabalho nota 10. Esse é um trabalho nota 10. Que a banca tem dificuldade até de achar o que perguntar, sabe? O que está faltando. Né? Então, esse é um trabalho nota 10 quando a gente está numa banca avaliando e a gente perde o fôlego, sabe? E assim, o trabalho escrito, às vezes, ele não está tão fechado, mas porque às vezes o aluno acaba escrevendo rápido e é o que eu já falei também, né? Se você lê o seu trabalho todos os dias você vai encontrar um erro. 10 anos se passarem e você for ler, você vai encontrar um erro. Então tem hora que você fala assim, e muitas das vezes você acaba lendo, você como autor, você não lê o que está escrito, você lê o que você gostaria de ter escrito. Então tem muitos erros que você não percebe, que é só a banca, uma pessoa de fora lendo, que ela consegue perceber essas arestas, né, que estão ligadas aí dentro do seu trabalho. Vamos começar. Estou ficando com a garganta fixa. A idade está chegando, eu dava 4 horas de aula sem beber água. Agora, em 5 minutos de conversa, eu já estou ficando ofegante. Eu estou aqui então, com a minha aguinha. As apresentações muitas das vezes, são elas, a apresentação é que direciona um pouco a nota. Porque quando a gente pega o trabalho, nem sempre a gente sabe, será que o cara sabe isso mesmo? Será que ele domina esse assunto? Às vezes o trabalho não está nem tão bem escrito, aí a gente vai ajustando, ele ganha uma nota alta, porque na apresentação a pessoa fala tudo aquilo que ela não conseguiu escrever. E assim, se você tem o conhecimento, é muito mais fácil para você consertar do que se você começa a não saber o que você está defendendo, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Se preocupar com a formatação, com a apresentação do trabalho, né, em si, né, o seu texto está bem apresentado, está bem fundamentado, eu acho que você já está caminhando para a nota 10. E é interessante porque a gente, enquanto aluno, não costuma ter essa noção, né? Não, muitas vezes não. Mas a gente também quando está escrevendo algum artigo, algum trabalho,
A gente também, muitas das vezes, a gente escreve o que gostaria que tivesse escrito, mas o que saiu não foi bem isso. Precisa de uma pessoa de fora olhar para falar assim, olha só, o que você queria dizer com isso aqui? Aí você fala, pô, você falou tudo, mas não é isso que está escrito. Eu tenho muito hábito, né? Já corrigi muitos trabalhos de diversos amigos, inclusive do meu marido também, né? Que é militar, então já corrigi o trabalho dele. Eu sabia o assunto, mas eu falei assim, cara, mas isso aqui não está claro. Aí eu falei assim, fala para mim, o que você quis dizer aqui? Aí ele fala assim, cara, agora escreve, sabe? Escreve isso, porque isso não está escrito aqui. A gente queria saber, você pode comentar uma tese, né? Um trabalho, um TCC, que você achou interessante e o que você mais gostou nele, né? Pode ser o tema, a apresentação, a abordagem. Eu já tive trabalhos muito bons, sabe? Eu já tive alunos maravilhosos, já assisti a defesas de trabalhos muito bons, já avaliei trabalhos, né, de alunos. Então, assim, seria até leviana se eu falasse. Durante as aulas, normalmente eu lembro de algum trabalho e eu cito, né? Mas eu seria muito leviana se eu escolhesse, se eu selecionasse alguns e não falasse de outros, né? Depois meus alunos iam ficar tudo tristes comigo. Mas eu já tive trabalhos muito legais. Mas quer ver uma coisa que sempre me chamou muita atenção? Quando o trabalho é individual, não, né? Você só tem você, você tem que se defender sozinho. Mas quando o trabalho é em grupo, quando às vezes as pessoas decidem fazer um trabalho em grupo, achando que esse vai ser o caminho mais fácil, eu não acho trabalho em grupo o caminho mais fácil. Eu acho que você escrever um trabalho sozinho, sabe, você tem domínio de todo aquele conteúdo, de prazo, etc. Quando você começa a delegar, você vai escrever essa parte, só tem que você também tem que saber a parte que o outro está escrevendo. Então, eu acho trabalho em grupo uma coisa muito difícil. Não acho fácil. Eu acho muito bacana mesmo, quando eu vejo um grupo que a sintonia do grupo, sabe, você sente que aquele grupo era tão unido. Muitas das vezes os grupos são formados por amigos, né? Vocês são amigos antes do TCC, né? Antes do projeto final, algumas amizades já acabam também com o TCC, tá? Mas vocês são amigos antes e por isso vocês resolvem se juntar, né, para escrever um trabalho técnico, um trabalho pesado, e aí vocês acabam, muitas das vezes, né, acaba esse relacionamento desandando, né, porque o cara pode ser muito legal para chopada, mas ele é preguiçoso para escrever, né, para te ajudar, para desenvolver. Mas eu vejo muitos grupos que têm uma sinergia, né? A Alessandra, ela até fala muito isso, né? Da sinergia que existe entre esses grupos, né? E que é refletida no trabalho e que a gente percebe muito mais sensivelmente na apresentação, né? Então, não vou falar de nenhum, mas já tiveram vários maravilhosos, sabe? Dignos de 11, não era nem de 10, tá? Para os meus alunos, um beijo grande. E indo para a última pergunta, só queria saber se algum ponto você queria destacar sobre o TCC, né? Que pode ser tanto para aluno quanto para os orientadores. Olha, para os alunos é dedicação. É um pedido que eu faço, né, muito para os meus alunos. Primeiro, escolha um tema. Eu sempre mando, né, para os alunos inscritos em projeto final, eu acho que ninguém lê, né? Isso foi desenvolvido pela Roseni, né, que é itens importantes a serem considerados no projeto final, né? Isso quem escreveu foi a Roseni, e eu sempre passo, né, a professora Roseni, alguns conheceram porque eu levava ela na aula de introdução para falar com vocês, né? Mas Roseni foi minha professora em 4 disciplinas, então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, né? Roseni, Fábio Passos, professora Laurinda, são pessoas que eu tenho um respeito muito grande. Professor Manier, né? Eu fui aluna do professor Manier, e outros também. E aí tem ali várias dicasinhas, né, que eu acho bacana, mas eu acho que o fundamental é escolha um tema que você sinta
prazer em estudar. Sabe? Muitas pessoas acabam escrevendo TCC em 6 meses, 7 meses, 4 meses, 3 meses, sabe? Então, escrever sobre um assunto que você acha um saco, não vai sair boa coisa, sabe? Mas, mesmo que se você estiver escrevendo sobre um assunto que não é tão excitante assim, se dedique. A sua dedicação vai ser refletida na sua apresentação, no seu trabalho escrito. Tenham sempre em mente que o trabalho de conclusão de curso é seu, não é do seu orientador, ele é seu, sabe? Você tem que se orgulhar dele. E é um documento que vai ficar, um documento público, que vai estar levando o seu nome. Então, faça isso com responsabilidade, escreva algo com responsabilidade, tenha dedicação, tenha sabedoria. Né? Às vezes a gente tem objetivos que são inatingíveis, então não adianta você ficar perseguindo isso. Eu costumo sempre dizer que o ótimo é inimigo do bom. Né? Então, às vezes a gente tenta atingir, né, a lua, sabe? E esquece de ver tudo que está aqui embaixo. Sabe? Então, tenha essa sabedoria para conduzir o seu estudo. Não brinque com o TCC. Se achou que o TCC ainda não está legal, né? Se o orientador também concordou, né, que não vale a pena, adie a defesa. Não vá defender uma coisa que está inacabada, sabe? Ela não precisa estar perfeita, mas se ela estiver muito fraca, não leve isso à frente. Sabe? É melhor você parar, respirar, voltar no semestre seguinte, aí você tenta fazer o mais rápido possível, né? Hoje a gente está, as defesas hoje, né? Já estamos indo para a 7ª edição do Simpósio de Engenharia Química, e as defesas dos trabalhos de conclusão de curso é um ponto alto, né, do nosso simpósio. Começou, na verdade, o nosso simpósio começou com os trabalhos de conclusão de curso, né, com as defesas de projeto final. E hoje nós já temos várias outras atividades agregadas ao simpósio. Então, ele está sempre acontecendo, né, na antepenúltima e penúltima semana do período, né? Então, já é colocado lá no finalzinho do período. O próximo simpósio vai acontecer ali do dia 20 de janeiro ao dia 4 de fevereiro. Então, é o prazo aí que a gente está abrindo, né, a janela que a gente está abrindo para o simpósio. Então, você já está sabendo, né, já fica sabendo que você vai ter que defender dentro dessa janela, sabe? Então, ter esse capricho, esse cuidado. Dicas também que eu falo muito para os orientadores: o trabalho, corrija o que está errado, não corrija o que você escreveria, sabe? Porque isso desmotiva o aluno, né? Eu passei muito por isso com o meu orientador de mestrado, né, na minha dissertação. E é muito desmotivador, né? Você entrega uma versão para o professor e ele só sabe rabiscar porque ele quer que você escreva com as palavras dele. Não dá, sabe? Então, corrige o que está errado. Não corrige as palavras que você usaria, né? Só você usaria, o linguajar que só você usaria. Tenham essa atenção com os alunos, né? E alunos, falem das suas dificuldades, sabe? Passem para os seus orientadores as suas dificuldades, as suas limitações, né? A gente está sempre aberto a tentar ajudar, a tentar motivá-los, né? Eu costumo muito falar, quem já foi meu aluno já escutou, eu sempre termino a maioria dos meus e-mails, eu sempre boto: continue a nadar, sabe? Para que você não desista nunca, sabe? Não precisa ser corre, Forrest, mas continue a nadar, né? Então, acho que são essas dicas, assim, essas observações, né, que eu sempre passo para os alunos. E agora, né, nesse semestre, a gente vai ter lá a nossa aula. Nós estamos com, eu acho que 56 alunos inscritos em projeto final esse semestre. Eu espero que a gente tenha 50 formandos esse semestre, né? Semestre passado foram muito poucos os formandos de engenharia química. Nós precisamos formar mais gente, né? Eu já bati alguns
alguns recordes, né? Já tive turmas de mais de 47 alunos se formando, foi assim, muito gratificante na minha gestão como coordenadora. A gente não pode perder isso, e vocês também, né, terem essa preocupação em se formarem, em ter esse carinho pela UF, né, não só como aluno, mas como egressos da UF, né, olharem sempre para a UF reconhecendo tudo que a UF fez por vocês, né, então que na vida profissional de vocês sempre retornem, né, para a nossa UF. Nós vamos continuar lá. Bom, então, para finalizar, só fazer uma errata aqui, ou melhor, uma complementação, que a gente estava conversando isso antes de começar, mas eu acabei esquecendo do seu pós-doutorado, que você fez de 2006 e 2009, né? Então, então começamos te apresentando, terminamos te apresentando. E o meu mestrado não foi em Engenharia Química. Apesar do Instituto ser Instituto Militar de Engenharia, o mestrado é em Química, né? Mas é na área de catálise, assim como todos os mestrados em Engenharia Química. E na UF, né? Foi na UF onde você está até hoje mudando a vida de todos os alunos que passam por você. Então, dito isso, queria te agradecer, Ana Carla. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Espero poder ter ajudado um pouquinho. E estou sempre aí, todo mundo já sabe o meu e-mail, né? Não sei se já mudaram, mas o meu e-mail, o WhatsApp de vocês era o meu e-mail, né? acoutinho@id.br. É só mandar um e-mail.